Graça e paz, amém. Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, segue o V, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe também um comentário. Que Deus abençoe. Muito obrigado a você também que já inscreveu no nosso canal. Seja louvado o nome santo de Jesus. Vamos para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 35. Sabe que eu sou deficiente visual? Eu não leio. Eu vou falar o versículo de cor. Espero que você me entenda. Você que está em casa, dá uma lida, por favor, nesse versículo. Marcos 1, 35. Diz assim: de madrugada, Jesus se levantou e foi para um local deserto, onde ficou orando. O título da minha mensagem é o seguinte: tenha tempo para Deus. Tenha tempo para Deus. Esse versículo aqui nos mostra como era que Jesus priorizava o tempo de comunhão com seu Pai, a sua disciplina de oração. Então, oração fazia parte da sua rotina. Imagina aqui comigo. Você tem um jardim. Se você não cuidar das plantas, o que vai acontecer com elas? Elas vão murchar, não vão florescer. É isso que vai acontecer. Assim também com a nossa vida espiritual. Se você não cuidar da sua vida espiritual, como? Dedicando tempo a Deus, você não vai crescer, você não vai dar bons frutos. Assim como não dá para usar telefone sem bateria, assim também não dá para Deus usar alguém sem energia espiritual. Então, como nós podemos nos carregar espiritualmente? É ter tempo para Deus. Então, o que é ter tempo para Deus? Qual é a diferença entre ter tempo para Deus e ter tempo para a obra de Deus? Vamos ver aqui. Para você fazer a diferença entre dedicar tempo à obra de Deus e dedicar tempo a Deus, precisamos definir o que é dedicar tempo à obra de Deus. Olha só. Dedicar tempo à obra de Deus tem a ver ao serviço, ações. A Bíblia diz em primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 38, Salomão, que tinha missão para construir o templo de Deus, ele levou 7 anos para concluir com a obra do templo. Então, ele investiu muito nessa obra, muitos recursos, e o povo de Deus também lhe ajudava.
a fazer isso. Ele levou 7 anos. Então, para fazer a obra de Deus, isso requer tempo, e muito tempo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide, pregai, ensinai todas as nações, todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso requer muito tempo. Para você levar o Evangelho de Jesus a alguém, para você ir pregar, ensinar o Evangelho de Jesus a outras pessoas, você precisa dedicar tempo para isso. Os discípulos de Jesus, eles dedicavam tempo para fazer a obra de Jesus. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele dedicava muito tempo, o restante de sua vida, pregando, ensinando, levando o Evangelho de Jesus ao outro povo, a outros povos, pregando que Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele nos oferece agora a salvação eterna. Ele precisava, apóstolo Paulo precisava dedicar o resto do seu tempo na obra de Jesus. A gente precisa dedicar o nosso tempo à obra de Deus. Pregar, ensinar, como apóstolo Paulo, como Pedro, como João, como muitas pessoas, muitos homens de Deus que já passaram. Jesus, o nosso maior exemplo, ele dedicava o seu tempo pregando, ensinando, levando a mensagem da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, o ministério dele durou 3 anos e meio. Ele montou um time composto com 12 discípulos. E agora, imagina quantos discípulos que Jesus tem no mundo. Sem dedicar tempo a isso, ele não chegaria ao número de discípulos que ele tem hoje. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava as pessoas, Jesus fazia milagres. Durante 3 anos e meio, ele montou um time forte para poder pregar, ensinar a palavra
de Deus. Em Atos, apóstolo Pedro diz assim: a gente vai dedicar o nosso tempo no estudo da palavra de Deus e em oração, para fazer a obra de Deus. Precisamos de dedicar tempo a isso. Senão, não vai dar certo. Você precisa pregar, você precisa ensinar, você precisa fazer o que Jesus havia feito. Porque na pessoa do Espírito Santo, nós temos o poder que ele tinha. Pregue, ensine, cure, faça milagres, no nome de Jesus. Evangelize também. Isso é muito importante. Falar de Jesus a outras pessoas. Tem gente que tem medo de fazer isso. Ou tem gente que tem vergonha. Para quê? Para quê? Evangelize. Pregue, ensine a palavra de Deus. Faça a obra de Deus. Porque você será recompensado. Porque quem trabalha para Deus aqui será recompensado lá no céu. Muitas vezes talvez você esteja dizendo assim: eu trabalho na igreja onde eu congrego, ajudo meu pastor, eu faço tal coisa, mas eu nunca fui recompensado. Deixa eu lhe falar, a sua recompensa não está aqui na terra, ou na mão de alguém aqui. A sua recompensa está lá no céu, na mão de Deus. É Ele que vai lhe recompensar. Não é alguém aqui, não é o seu pastor, não é o seu pai, não é ninguém. É Deus. O seu pastor pode te presentear. Tudo bem. A igreja que você está servindo pode te presentear. Tudo bem. Mas a sua recompensa, de fato, está lá no céu. Não aqui. Não na mão de alguém aqui. Então, trabalhe com toda a sua força, com toda a sua energia. Dedique tempo a isso. Porque Deus vai lhe recompensar lá no céu. Jesus trabalhava. Jesus ensinava, pregava. Jesus evangelizava. Ele sabia também que isso não é suficiente. Ele montou um time composto de 12 discípulos. E hoje não dá para contar quantos discípulos que Jesus tem ao redor do mundo. É o fruto do trabalho dele.
Porque foi Ele que iniciou esse trabalho e deixou para nós fazer, continuar, debaixo da direção do poder do Espírito Santo. Então, pregue, evangelize, ensine, cure no nome de Jesus, faça milagres no nome santo de Jesus. Dedicar tempo à obra de Deus tem a ver ao serviço, ações. Quando você visita alguém no hospital, quando você ajuda os pobres, os necessitados, os órfãos, os viúvos, viúvas, você está fazendo a obra de Deus. Para fazer isso, você precisa dedicar tempo. Faça a obra de Deus e você será recompensado. Olha, agora, o que é dedicar tempo a Deus? Dedicar tempo a Deus tem a ver a intimidade, relacionamento, comunhão com o Pai Celestial. Olha só. Jesus, o nosso maior exemplo, ele deixa esse ensinamento para a gente. Em Marcos 1:35, a Bíblia diz que Jesus se levantou da madrugada e foi para um local deserto, onde ficou orando, buscando a presença de Deus. Jesus priorizava o tempo de comunhão com seu Pai. Ele tinha a disciplina de oração. A oração fazia parte da sua rotina. Olha só, de madrugada ele se levantou. Por quê? Porque ele tem horário de orar, de buscar a presença de Deus. Jesus não somente fazia o trabalho do seu Pai. Jesus não somente pregava, ensinava, evangelizava. Ele também dedicava tempo a Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, do versículo 15 a seguir, Jesus, olha só, acabou de fazer um milagre, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. $5.000 de pessoas comeram, além das mulheres e das crianças. Logo, Jesus se retirou, despediu a multidão e ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. E ele subiu para o monte. Ali, ele dedicou um tempo a Deus, um tempo de comunhão com seu Pai. Jesus priorizava o seu tempo de comunhão com seu Pai. Em Lucas 6,
do 12 a seguir, a Bíblia diz que Jesus ia fazer uma escolha, ia escolher os seus discípulos. Ele passou a noite toda orando, falando com seu Pai, e o seu Pai com ele. Olha só, antes de fazer qualquer coisa, é preciso falar com Deus. Você vai casar? Falar com Deus. Você vai casar? Fale com Deus. Você quer namorar? Fale com Deus. Você vai fazer alguma coisa? Sei lá, fale com Deus. Gaste um tempinho com Ele, em oração, jejum, na meditação, na sua palavra. Faça isso e você vai escolher bem. E Deus vai te direcionar, te guia, para que você vá pelo caminho certo. Jesus priorizava o tempo de comunhão com seu Pai. Jesus tinha horário de falar com seu Pai. Ele não somente pregava, ele não somente ensinava, ele não somente fazia milagres, ele não somente curava, evangelizava. Ele também tinha tempo de comunhão com seu Pai. Ele também dedicava tempo a Deus. A Bíblia diz que Jesus acabou de fazer o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Ele despediu a multidão e mandou seus discípulos irem embora. Ele subiu para o monte. Agora é momento de falar com meu Pai, de ter comunhão com Ele e Ele comigo. Sabe, infelizmente, tem gente que gosta de pregar, tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de ensinar, tem gente que gosta de fazer milagres no nome de Jesus, mas infelizmente não tem tempo para Deus. Tem pregador que prega de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, de país em país. Que prega de país em país, mas infelizmente não dedica tempo a Deus. Alguém que faz isso vai parar pelo caminho. Porque não dá para fazer a obra de Deus sem dedicar tempo a Deus. Olha só. Existe sim uma diferença entre dedicar tempo à obra de Deus e dedicar tempo a Deus. Se você não dedica tempo a Deus, um dia o seu ministério vai parar pelo caminho. Não vai andar. Você não vai chegar até o fim. Até o carro
precisa abastecer. E nós também, que é o servo de Deus, fazendo a obra dele, precisamos também separar um tempo para abastecer, espiritualmente falando. Quantas vezes você jejua? Você tem tempo de jejuar, de orar? Você que gosta de pregar, concordo, continue. Você que gosta de cantar, você que gosta de ajudar, você que gosta de visitar gente doente, você que gosta de evangelizar, você tem dedicado tempo a Deus? Não pense não que dedicar tempo à obra de Deus é dedicar tempo a Deus. Não, não é. A Bíblia não ensina isso. Então, o nosso intuito aqui é incentivar você a continuar fazendo a obra de Deus e dedicar tempo a Deus. É isso que Jesus nos ensina. Ele dedicava tempo à obra do seu Pai e também tempo ao seu Pai. A Bíblia diz que Daniel orou 3 vezes por dia. Ele orava 3 vezes por dia. Daniel 6, 10. Daniel tinha horário de orar. Você tem horário de tomar café da manhã, não tem? Você tem. Você tem horário de almoçar, não tem? Você tem. Você tem horário de jantar, de dormir. Mas por que você não tem horário de orar? Por que você não tem dias para jejuar? Por que você não tem horário de meditar na palavra de Deus? Você que gosta de fazer a obra de Deus. Se não tiver tempo para Deus, o seu ministério vai parar pelo caminho. Então, meus amados, amigos, vamos continuar fazendo a obra de Deus e dedicar tempo a Deus. Dedicar tempo a Deus é tirar um tempo de oração, de comunhão com Ele com você. Meditar na palavra de Deus. É se retirar, desconectar das coisas físicas para você se conectar espiritualmente. É isso. E também tenha horário de orar. No seu planejamento para o dia, coloque um momento de oração também.
Porque ter tempo para Deus é dedicar momentos do seu dia, da sua semana, para se conectar com Deus. Em oração, jejum, na meditação da palavra do Senhor. É isso que Jesus deixou para nós. E é isso também que nós devemos fazer. Você está trabalhando para Deus? Seja louvado o nome santo de Jesus. Continue. E você será recompensado lá no céu. E também dedique tempo a Ele. Porque é Ele que está sustentando a obra que você está fazendo por Ele. É o Espírito Santo. Não há outro. Então, tenha tempo para Deus. O apóstolo Paulo tinha tempo. Pedro tinha tempo. João tinha tempo. Jesus, o nosso maior exemplo, tinha tempo. E você também. E eu precisamos ter tempo para Ele. Então fique com essas palavras. Que Deus abençoe vocês, no nome santo de Jesus.